Fracassamos. Já ultrapassamos 331 mil mortos no Brasil, mais de 3 mil mortes de média por dia. E o governo federal simplesmente não muda de postura. Continua apostando na morte e sua consequente devastação da economia, da educação, da relação entre as pessoas e da paciência que vai se esgotando. Na minha cidade, São José dos Campos, que conta também com um governante negacionista que o tempo todo minimiza o problema, usando dados que logo se mostram inadequados, ultrapassou nesse fim de semana a cruel marca de mais de 1.000 mortes confirmadas por Covid, chegando a 1.010 mortos. É um momento de dor e impotência sem tamanho. E só me cabe pedir perdão a todos que se foram e aqueles que agora ficam órfãos de suas companhias. 331 mil famílias no Brasil, mais de 1.000 famílias joseenses que ficam mais vazias porque não fomos capazes de nos unir para vencer essa doença. Peço perdão por não termos conseguido convencer nesse ano inteiro de sindemia mais pessoas em minha cidade, no nosso país, a se cuidarem, a protegerem os seus, a evitarem que essa dor irreparável chegasse em suas casas, atravessasse seus portões de forma tão avassaladora e levasse consigo pessoas tão amadas que nada vai reparar a perda. Peço perdão por vermos, ainda depois de toda essa tragédia, um país, uma cidade ainda conflagrados, com gente brigando para sobreviver e para morrer em trincheiras ideológicas, sem entenderem o pesadelo que se está se abatendo sobre todos nós. Peço perdão às famílias se acotovelando nos semáforos, se expondo à morte diária para tentar vender uma bala e garantir o pão por mais um dia e não ter condições pessoais de aliviar-lhes o sofrimento, o medo e a desesperança. Peço perdão para você que já não aguenta mais tanto sofrimento e tanta pressão e não raro pensa em dar fim à própria vida na qual não vê mais sentido. Tínhamos tudo para sair dessa com um mínimo de perdas, mas nos perdemos no caminho. Procuramos culpados, transferimos responsabilidades, nos desunimos, enquanto o vírus se aproveita cada vez mais dessa nossa desunião para encontrar brechas no nosso espírito e invadir nossos corpos e levar nossas vidas, nosso ânimo, nossa esperança, nossa fraternidade e solidariedade. E pior é saber que essa longa noite está muito, mas muito longe de ter um fim. Hoje é Páscoa ou Pessach, o dia em que se comemora a libertação dos escolhidos por Deus no Egito Antigo, liderados pelo perseverante e fiel Moisés. O dia em que recordamos a 10ª praga que levou os primogênitos do Egito. O dia onde Deus ordenou ao povo, através de Moisés, que se protegesse em casa, que fizesse sacrifício e comesse ervas amargas junto ao pão, para que sobrevivessem à praga e fossem enfim libertados do cativeiro. Tantos milhares de anos depois, assistimos nossos patriarcas e matriarcas sendo levados um a um pelo retorno de uma praga, porque fomos incapazes de fazer o mínimo de sacrifício exigido para protegê-los. Hoje, assistimos nossas esposas, filhos sendo devorados um a um por essa praga renovada, porque deixamos falsos pregadores que nos querem sempre cativos nos convencerem que a liberdade não seria ter fé e saber esperar e se proteger, mas desafiar, enfrentar a praga sem qualquer respeito e assim pervertermos a liberdade que herdamos para servir aos caprichos dos nossos egos, para sermos escravos da nossa mesquinhez
incapazes de servir, de ceder, de abrir mão de coisas pequenas por algo maior, que é a vida e a liberdade não de um, mas de todos nós, já que não existe homem livre onde não há povo consciente. Mas eu ainda tenho fé. A mesma fé que levou o Cordeiro de Deus a se sacrificar mais uma vez para servir de exemplo a toda a humanidade. A mesma fé que o fez vencer a morte e reencontrar a vida, quando abriu mão do ego, do interesse pessoal e mesquinho para servir incondicionalmente a Deus. Deus nos cobra mais uma vez que respeitemos a praga lançada e renovada e nos protejamos a todos, sem exceções, sem deixar nenhum para trás, até que a praga se vá. Seremos capazes desse sacrifício exigido e realmente merecedores da liberdade e do livre-arbítrio dados por Deus? Rogo a Deus que sim. Que a paz de Deus esteja com vocês.